Agora nós veremos tubos sonoros, tá? Tubos sonoros, pensa em tudo que você assopra e sai som. Ou que você bate, tem ar ali dentro e sai som. Então, flauta, né? Todos os instrumentos que você conhece de sopro, desde trompa, fagote, flautim, saxofone, trompete, trombone, trombone de vara, né? Nós temos o que mais que sai som? Cuíca. Cuíca é um instrumento que não é percursivo, né? Você raspa lá, ele faz um faz barulho, é um tubo sonoro ali. Copo, quando está enchendo de água, é um tubo sonoro. Jarra enchendo de água, é um tubo sonoro. Tudo isso é um tubo sonoro. Você consegue descobrir quando o copo está enchendo de água sem olhar ele? Se você colocar o copo para encher de água no filtro, abrir a torneirinha e fechar o olho, você consegue descobrir quando ele está enchendo? Quando ele está próximo? Por que você consegue, Davi? O que acontece ali no som? Né? O que acontece? O som vai ficando mais grave ou mais agudo? Ele vai ficando... Os copos vai ficando mais agudo ou mais grave? Para mim é mais agudo, hein? Não vai enchendo, você vai escutando... Você fala, mano, vai cair. Né? Quando você coloca lá para pôr no filtro e vai fazer alguma coisa na sala, aí você tá escutando barulhinho, você fala, não, a jarra tá enchendo. Mano, vai encher. Aí você sai correndo, porque o som vai ficando mais agudo. Por que o som vai ficando mais agudo? Pelo mesmo motivo da corda. Quando a corda vai diminuindo de tamanho, o som vai ficando mais agudo. Quando a coluna de ar do copo vai diminuindo de tamanho, o som também vai ficando mais agudo. Então tem a ver com a coluna de ar. Quanto mais água tem no copo, menos ar tem no copo. E é o ar que fica vibrando, produzindo som ali. Né? Claro, é a água caindo no copo que gera uma onda, essa onda sai do ar, e esse ar vai ficando cada vez menor, a coluna de ar, e vai ficando mais aguda. Transbordou. Então, os tubos sonoros também têm uma relação no tamanho com a frequência. Quanto maior é o tamanho do tubo, mais grave é o som produzido por ele. Quanto menor o tamanho do tubo, mais agudo é o som produzido por ele. Pensa num tubo aberto, dos dois lados, flauta, né? Estávamos até aqui comentando com a produção, a flauta, né? Vocês todos aí, já devem ter tocado flauta na vida, na escolinha. Aquela brilhante ideia da professora de artes, de falar, vamos fazer uma orquestra, meninos. Todo mundo compra uma flauta. Aí você comprou aquela flauta branca de plástico, tenebrosa, né? Muitos da Yamaha, certeza. Flautinha branca da Yamaha. Deve ter até uma hoje aí na sua casa, né? Aí o que você fazia? Clássica, né? Classiquinha flauta da Yamaha. Aí para você fazer o som grave, normalmente a flauta eu acho que é em sol. Aí você vai fazer o dó maior. Aí a professora fala, tampa todos os buracos. Puta inferno, né? Você não consegue tampar o buraco, que tem um buraco atrás, tem uns buracos na frente. Aí tem uns buracos lá no final, que são 2 furos em um. Você fala, mano, eu tô mexendo com o dedinho. Mal eu consigo mexer o dedinho. Tampei todos os buracos. Tá tudo tampado. O que acontece? O ar entra por um lugar e sai por outro. O tubo sonoro, que é a sua flauta, tem o seu maior comprimento. E aí quando você começa a tirar os dedinhos assim, ó, você vai fazendo o que com o tubo? Diminuindo o comprimento dele. Porque o ar entra por onde você assopra e sai pelo primeiro buraco destampado. Então, né, você até deve ter tocado, vai falar a verdade. Né, aquele barulhinho infernal, né? Certeza, isso daí eu aprendi quando era moleque. Então, quanto menor é o tubo, mais agudo é o som. Quanto maior é o tubo, mais grave é o som. Existe um instrumento que chama trombone de vara, que você fica controlando o tamanho do tubo com o seu braço. E dependendo do tamanho que está o tubo, sai uma nota musical. Cara, são os instrumentos mais difíceis de tocar, instrumento de sopro. Né? Imagine que a sua memória ali não é igual um piano, que tem uma tecla, você aperta aquela tecla, sai o som está pronto, você não precisa fazer. No instrumento de sopro, além de você saber exatamente o tamanho do tubo para sair o som, você tem que ainda saber assoprar aquilo, né, para não babar ali dentro e sair alguma coisa. Né, até saxofone, essas coisas. São instrumentos que você não é igual violão, né? É muito difícil. Inclusive dá quebra-dente saxofone, do jeito de se apertar a palheta ali, é complicado. Instrumentos difíceis. E, agora uma dica educacional.
não pede instrumento de sopro emprestado. Não é igual violão. Ô, deixa eu tocar um pouquinho. Você fala, deixa eu tocar um pouco do seu saxofone. O cara deixa. Ele vai tirar a ponta e vai te dar sem nada. Você tem que ter a sua ponta para colocar ali. Afinal, ele enfia a boca ali e baba naquele negócio. Tá? Existe um instrumento, alguns instrumentos em orquestra, não sei se vocês já viram orquestra, né? Os instrumentos de sopro, eles têm um baldinho do lado do músico. Para que serve aquele baldinho do lado do músico? Para tirar a baba do instrumento. Aí você, o cara baba ali dentro? Claro. Tem alguns que você tem que tocar, meio que entra cuspe junto. E aí tem um lugar do instrumento que eles abrem, tira a babinha e vai de novo para tocar. Então, musicalmente falando, é educado nunca pedir instrumento de sopro emprestado para outra pessoa. Tá? Cada um tem o seu. Normalmente, quem é músico não gosta de emprestar o seu próprio instrumento, né? O cara tem ciúmes daquilo, mais do que dele mesmo. Então, aqui um tubo aberto dos dois lados, como uma flauta. Qual é a primeira figura que forma ali? Qual é o primeiro harmônico que forma? Nós temos uma regra em tubos. Nunca nós teremos no ar um nó. O que é um nó? Nó é aquele pontinho que nós desenhamos. Lembra? Nas cordas, a gente fez assim, ó. Desenhou a corda aqui, ó. Aqui é um nó, aqui é outro nó, tá? Nós, nos tubos abertos e fechados, o nó nunca fica no ar. Então, nessas partes aqui, ó, nunca formam um nó. Então, é impossível, no tubo aberto, você encontrar essa figura assim, ó. Tá? Você não vai encontrar isso aí. Não tem como. Porque não pode ter nó na parte que está sem nada assim, tá? Só vai ter nó em parede. Quando o tubo é fechado, que ele é fechado de um lado e aberto do outro, a gente tem um nó na parede aqui. Nesse daqui, tem aberto aqui, aberto aqui. Então, essa figura nunca vai formar. Qual é a primeira figura, então, que forma aqui? A primeira figura que forma aqui, ó, é essa daqui que eu vou desenhar para vocês. Tem um nó aqui no centro, tá? Um nó aqui no centro. E aí eu tenho uma parte para cá e eu tenho uma outra parte para cá. Nas partes abertas se formam os ventres. Então, essa parte mais alta aqui a gente chama de ventre. Aí, olhando para ali, ó, quantas ondas tem ali dentro? Ou quantas metades de ondas? Ou quantos 1/4 de onda? Quanto de onda tem aqui, ó? Vamos pensar na onda, ó. Isso daqui é meia onda, né, gente? Meia onda. Se eu corto isso daqui no meio, pego esse pedaço e ponho aqui. Vai ficar assim, ó. Aí eu pego esse pedaço e trago para cá. Vai ficar assim, ó. Tá? Então, quantas ondas eu tenho aqui, ó? Que é essa figura formada no primeiro harmônico. Quanto isso daqui é de uma onda? Bora lá pensar? Quanto que representa? Se isso é igual a isso, quanto que tem aqui de onda? Nós fizemos isso em cordas. A gente vai ter que fazer meia onda. Perfeito. Então, aqui, ó, nós temos neste tubo aberto meia onda. Então, nós dizemos que no comprimento do tubo está aqui, ó. Neste comprimento do tubo, nós temos meia onda. E aí a gente faz o mesmo procedimento que nós fazemos nas cordas, tá? Então, ficaria assim, ó. Meia onda é igual o tamanho do tubo. Então, o tamanho do tubo é igual, o tamanho da onda, desculpa, é igual a 2 vezes o tamanho do tubo. Esse, qual harmônico que é? Primeiro harmônico. Então, nós dizemos que o primeiro harmônico é igual a 2L sobre 1. É igualzinho em cordas, tá? Se você for calcular a frequência aqui, vai ser idêntico o cálculo da frequência em cordas, ó. A frequência vai ser V sobre lambda. A frequência do primeiro harmônico vai ser V sobre o primeiro comprimento de onda. Então, a frequência do primeiro harmônico vai ser o quê? V
dividido por 2L sobre 1. Então, vai dar 1V sobre 2L. Tá? Vai ficar igualzinho nas cordas. Como é que fica a figura do segundo harmônico aqui, ó? Segundo harmônico. Se a gente for manter que nas partes de fora não pode ter nó, ó, primeiro harmônico eu tenho um nó aqui dentro. O segundo harmônico, você terá 2 nós dentro do tubo. Então, se a gente desenhar o tubo aqui, ó, uma parede aqui, outra parede aqui. Quantos nós eu vou ter ali dentro? 2. Então, você tem um nó aqui, um nó aqui. Como é que fica a figura do segundo harmônico? Ó, aqui tem que ser ventre. Aqui tem que ser ventre. E aqui no meio, eu tenho uma onda. Tá? Então, assim é a figura do segundo harmônico. Como todos os harmônicos nós utilizamos múltiplos do primeiro, eu tenho, ó, meia onda aqui, e somando essas duas, eu tenho meia onda também. O comprimento do tubo é daqui até o outro lado. Né? Esse é o comprimento do tubo. Então, eu tenho lambda sobre 2 aqui, e esse mais esse, lambda sobre 2 de novo. Então, eu tenho 2 lambda sobre 2 é igual ao comprimento do tubo. Então, lambda é igual 2 vezes o comprimento do tubo sobre 2. E aí, a gente vai decorrendo o mesmo problema. Tá? A gente vai fazer a mesma coisa que nós fazíamos em corda. A fórmula geral é a mesma para a fórmula geral de cordas. Beleza? Igualzinho. Aí o terceiro harmônico, você faz 3 nozinhos. O quarto harmônico, 4 nozinhos. O quinto harmônico, 5 nozinhos e assim por diante. Então, a gente pode dizer que em tubos abertos dos dois lados, para você encontrar o comprimento de onda, é só fazer 2L sobre o harmônico que você quer achar. E para você achar a frequência, é só fazer N vezes V sobre 2L, onde N é o harmônico desejado. Tá? E a gente consegue aí achar para qualquer tubo. Beleza? Isso se o tubo for aberto dos dois lados. E se o tubo não for aberto dos dois lados? Se o tubo for fechado de um lado e aberto do outro? Você já pensou que num instrumento de percussão, tipo um tambor, ele é fechado de um lado e aberto do outro? E quando você bate, você faz uma vibração do ar dentro do tambor e ele assopra por baixo do tambor. Isso serve para qualquer instrumento de percussão. Você bate na pele, a pele vibra, movimenta o ar ali dentro e o ar sai por baixo do instrumento. Eles são tubos fechados, porque é fechado de um lado e aberto do outro. Se você pegar uma garrafa PET também e assoprar a boca dela, faz um som. Ali você tem um tubo fechado, porque ele é fechado de um lado e aberto do outro. Um tubo fechado não é fechado dos dois lados, senão sai ar dali de dentro, não tem onda sonora. Tá? Então, quando a gente fala tubo fechado, é fechado de um lado só. Tipo o copo enchendo de água. Ele é um tubo fechado. Fechado de um lado, aberto do outro. Agora, então, a gente vai estudar os tubos fechados. Como é que a gente vai formar o comprimento de onda no tubo? Como é que a gente vai calcular a frequência formada no tubo? É com essa fórmula? Não, não é com essa fórmula. É um pouco diferente. Já viu isso daqui, ó? Não pode ter nó no ar. Tá? Então, eu vou aproveitar essa mesma frase aqui. Tubos sonoros, só que agora fechados. O tubo sonoro fechado, ele é assim, ó. De um lado ele é aberto, do outro lado ele é fechado. Tá? Nas paredes, sempre formam nós. E nas partes abertas, sempre formam ventres. Não dá para eu ter um ventre nessa parte que é fechada e não dá para eu ter um nó nessa parte que é aberta. Então, aqui fica assim, ó. Aqui eu vou ter um nó, necessariamente. E aí a onda vai fazer assim, ó. Vem para cá
e vem para cá. Quanto de onda eu tenho ali? Eu tenho a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Quanto de onda eu tenho aqui? Quantas partes da onda eu tenho aqui? 1/4. Você tem 1/4 de onda, porque é metade da metade. Entenderam? Então, ó, vamos lá, vamos pensar, vamos calcular o comprimento da onda pensando no comprimento do tubo. Aqui, então, eu tenho lambda sobre 4. Eu tenho 1/4 de onda. E daqui até aqui, ó, eu tenho o comprimento do tubo. Beleza? Então, vamos fazer essa relação agora. Nós fizemos a relação antes assim, ó. Meia onda era igual ao comprimento do tubo. Só que agora não é meia onda. Agora é 1/4 de onda. Então, vamos pensar agora tudo como múltiplo de 1/4. Então, vai ficar assim, ó. 1/4. Eu tenho 1/4 de onda aqui, né? Eu não tenho 2, eu não tenho 3, eu só tenho 1. Então, 1/4 de onda representa o tamanho do tubo. Então, o comprimento da onda, 4 vezes L, dividido por 1. Este é o primeiro harmônico. Viu o que mudou do outro? O outro era tudo em 2L. 2L, 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 2L. Agora vai ser o quê? 4L, 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 porque a gente tem outro múltiplo. E o mais louco no tubo fechado, nós não temos harmônicos pares. É impossível eu ter um harmônico par. Porque o harmônico, lembra que o harmônico, qualquer outro harmônico é múltiplo do primeiro? Então é como se eu pegasse o desenho do primeiro e multiplicasse por 2. Aí eu teria que fazer o desenho para o segundo harmônico. Se no primeiro eu tenho 1/4, no segundo harmônico eu teria que ter 2 1/4. Só que é impossível. Por quê? Ó, se a gente pensar num segundo harmônico aqui, ficaria assim, ó, a ideia do desenho, né? 2 1/4 de onda. Aí ficaria um nó aqui, 1/4 mais 1/4, 1/4 mais 1/4. Ué, deu um BO aqui, ó. Você tem um nó voando no ar. Então, em tubos fechados, não existem harmônicos pares. Só teremos harmônicos ímpares. Então, o terceiro harmônico existe. O segundo não. Então, ó, o terceiro harmônico, o que ele vai ser? O terceiro harmônico vai ser assim, ó. Vai ter uma onda aqui, ó. Tá? Esse é a figura do terceiro harmônico. Quantos 1/4 de onda você tem aqui, ó? Se eu cortar esse no meio, ó, eu tenho 1/4 de onda aqui, eu tenho 1/4 de onda aqui, e eu tenho 1/4 de onda aqui. Eu tenho 3 1/4 de onda, por isso que eu estou no terceiro harmônico. E aí você faria assim, ó, 3 1/4 de onda são iguais ao tamanho do tubo. Então, lambda é igual a 4L sobre 3, quando é o terceiro harmônico. Se fosse o quinto harmônico, lambda 5 é igual a 4L sobre 5. Se fosse o sétimo harmônico, lambda 7 é igual a 4L sobre 7. E assim por diante. Então, a gente pode pensar como fórmula geral, que aqui, ó, é 4L sobre N, onde N é o harmônico que você quer achar. Só que ele só pode ser ímpar. Os pares não existirão. E se você quiser calcular a frequência, é a mesma coisa que a gente fez nos outros, ó. Se você quisesse calcular a frequência aqui, a frequência, né, do primeiro harmônico seria V sobre o lambda do primeiro harmônico. E aí ficaria lá, ó, ia ficar 1 vezes V sobre 4L. E aí, se você fosse calcular a frequência aqui, a frequência ficaria, ó, você faria V sobre lambda. Lambda é 4L sobre 3. Ia ficar, vamos lá, 4V sobre... 4 não, né? 3V sobre 4L. Essa é a frequência do terceiro harmônico. Se fosse o quinto harmônico, F5
é igual a 5 vezes V sobre 4L. Se fosse o sétimo, F7 é igual a 7 vezes V sobre 4L e assim por diante. Então, você pode dizer que a fórmula geral aqui é igual a N vezes V sobre 4L. Então, o que mudou? Os tubos fechados, a gente vai usar 4L. Os tubos abertos e as cordas, nós vamos usar 2L. Tudo isso tem a ver com o primeiro harmônico, tá? O primeiro harmônico em corda e o primeiro harmônico em tubos abertos são múltiplos de lambda sobre 2. Dos tubos fechados, são múltiplos ímpares sempre de lambda sobre 4. Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom horário que você está estudando. Como é que vocês estão? Tudo bom aí? Hoje nós vamos falar sobre muita coisa, galera. Então vamos começar falando sobre o quê? Princípio de Hughes, ou difração, tá? O que é difração? Então uma onda, ela vai se propagando, aí eu fiz um exemplo aqui, ó, de uma onda se propagando, tá? E tá vendo aqui, ó, tem um obstáculo. Eu posso até aumentar um pouco esse obstáculo aqui, para impedir que ela passe ali por cima e impedir que essa onda passe aqui por baixo. Então olha ali, ela está chegando e aí tem um obstáculo. O que ela vai fazer? Né? Será que essa onda vai acabar? Será que essa onda vai conseguir passar o obstáculo? Difração é esse fenômeno onde a onda consegue contornar os obstáculos e continuar se propagando. Então a onda consegue sim contornar os obstáculos. E ela contorna os obstáculos por quê? A gente pode imaginar que toda onda ali, cada minúsculo pedacinho dela, funciona como uma nova fonte de onda. Então, se a gente pensasse assim, ó, tá? Posso pensar nesses pequenos pedacinhos assim, todos eles, né, conseguem gerar uma nova onda. Então é como se cada frentinha de onda ali pudesse gerar uma nova onda. E quando aquela frentinha de onda passa por essa fenda, ela, como se ela se contornasse assim, ó, e continuasse se propagando. É muito maluco, né? Pensa assim, ó, você está entrando assim, ó, passando, de repente você consegue passar e continua se propagando. Então, a onda, a hora que chegar aqui nessa fenda, ó, essa onda vai bater nessa fenda e o que vai acontecer? Ela vai continuar se propagando aqui, ó. E vai embora. E se eu colocar mais fendas ali? Não tem problema, ela vai contornar de novo e ela vai continuar se propagando. Claro, depende da intensidade da onda, vai ter esse poder aí de difração. Quanto será que ela vai conseguir ficar difratando? Né? Nós temos outros fenômenos que acontecem junto, como o amortecimento, né? Vai absorver parte da onda. Mas, se a gente vai aqui, ó, essa onda continua se propagando. Olha lá, tá? Vou colocar mais 2 obstáculos aqui, ó. Fui lá, coloco uma aqui e vou embora. O que vai acontecer com essa onda? Ela vai continuar, ó. Aqui vai ter uma frente de onda que vai conseguir passar por essa fenda. E aí, ela vai continuar se propagando. Aqui também, ó, vai ter uma frente de onda que vai passar por essa fenda. E ela vai continuar se propagando. E aí nós vamos ter ondas se propagando. Percebam que em alguns pontos aqui, ó, as ondas se encontram. E a hora que as ondas se encontram, ocorre o fenômeno de interferência. Então, quando uma onda encontra outra, ocorre a interferência. A gente vai falar bastante sobre isso.
Então eu vou escrever aqui, ó, difração. Vamos colocar aqui como, né, o poder, tá? Então, ó, poder da onda de contornar obstáculos. Para contornar obstáculos. Aí você pode pensar, pô, onde será que tem isso? Quando passa um carro, né? Um carro tocando um som super alto. Você escuta o grave do som, né? Um outro fenômeno que ocorre, que é bem interessante, e aí a gente consegue linkar os dois, é ressonância. Tá? O que é ressonância? Né? Imagina que todo o corpo ali, ele tem uma vibração, né, natural. Então as nossas moléculas, elas estão vibrando. Você não tem moléculas paradas num objeto. Né? Então esse objeto aqui não tem todas as moléculas dele paradas, elas estão vibrando. Né? Então as moléculas têm uma vibração natural. E aí, se a gente começa a estimular essas moléculas, tá, com uma onda na mesma frequência natural de vibração delas, o que vai acontecer? Elas vão começar a vibrar também. É como se você estivesse lá numa torcida organizada, parado lá, você está meio que se mexendo, você é uma molécula, e todo mundo começa a mexer junto. De repente você está lá, junto com todo mundo, chacoalhando. Né? Então, ressonância é esse fenômeno, o fenômeno onde os corpos começam a oscilar na sua frequência natural quando são estimulados por alguma outra onda. Tá? Então tem que ter um estímulo para ocorrer ressonância. Por ressonância não adianta, nem tenta. Beleza? Então ressonância, ó, eu vou colocar assim, ó, você emite uma onda, tá? Aí você tem uma molécula aqui, ó, e esta molécula está vibrando. Essa onda vai fazer o quê? Vai estimular a vibração dessa molécula, tá? E essa molécula vai vibrar, vai começar a entrar em ressonância. Essa é a ideia. Ó, interferência. O que é isso? Pô, você está vendo duas ondas. Professor, por que você não desenhou a crista e o vale? Porque eu não manjo muito de desenho e fica difícil de fazer. Então a gente consegue pensar só olhando crista ou só olhando vale, beleza? Então vamos lá. Ó. O que acontece na interferência? Uma onda vai encontrar outra. Então uma onda, quando encontra outra, elas se interferem entre si. Essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Então existem dois tipos de interferência, construtiva e destrutiva. Qual que é a diferença dessas duas interferências? Numa interferência construtiva, no momento do encontro das ondas, nós teremos ou um aumento de crista ou um aumento de vale. Crista, vale. A gente sabe disso, tá? Então, quando duas ondas se encontrarem, só no momento onde elas estão se encontrando, nós temos uma interferência, tá? Então as ondas estão andando assim, ó, elas se interferem e continuam se propagando como se nada tivesse acontecido, tá? É importante a gente saber isso. Então ocorre a interferência no momento do encontro das ondas e depois elas continuam se propagando sem nenhuma alteração, nem na sua frequência, nem na sua amplitude, nem no seu período, nem na sua velocidade, nada. Elas só se interferem. Beleza? Então eu fiz aqui, ó, um exemplo. Duas ondas, uma onda aqui e uma onda aqui, elas estão indo uma de encontro à outra. E no momento, vamos pensar aqui em três etapas. Você tem a primeira etapa, que seria essa, as ondas indo uma de encontro à outra. Você teria a segunda etapa. No que consiste a segunda etapa? No encontro das duas. Quando essa crista se posicionar exatamente em cima dessa crista, ou seja, elas estão vindo aqui, elas vão se interferir. O que vai acontecer? Pelas ondas, né, por as ondas estarem na mesma fase, lembra aqui que era fase? Ó, crista, crista, elas estão na mesma fase. As duas são cristas. Podia ser vale, vale, elas estão na mesma fase. As duas são vales, tá? Então eu tenho duas cristas aqui, elas vão se encontrar. Quando essas duas cristas se encontram, existirá uma interferência construtiva. Toda vez que duas ondas se encontrarem,
Se elas estão em concordância de fase, existirá uma interferência construtiva. O que é concordância de fase? Ou as duas são cristas, ou as duas são vales. Isso é concordância de fase, tá? Então, ó, a hora que esta onda encontrar esta outra onda, no momento da interferência, vamos chamar aqui, ó, essa amplitude de A, beleza? A de amplitude. E vamos chamar essa outra amplitude de A também. Então, tem duas ondas vindo, tchururu, tchururu, tchutchu, né? Pensando não, saltitando, e elas vão se encontrar. A hora que elas se encontram, como aqui ocorrerá uma interferência construtiva, a onda formada, ela terá uma crista, né? Uma amplitude aumentada. E essa amplitude será a soma das duas amplitudes, tá? Então, a amplitude resultante é a soma da amplitude desta onda com a amplitude desta onda. Vamos dar nome para ela, sei lá. Vou chamar essa daqui, ó, de amplitude 1, tá? Onda 1. E amplitude 2, onda 2. Vamos imaginar que a amplitude 1 vale A. E que a amplitude 2 também vale A. Tá? Só para a gente poder ter esse resultado bonitinho. Aí, a amplitude resultante sempre será a soma das amplitudes. Como tudo na física, o resultante é a soma dos dois. Força resultante, soma das forças. Campo resultante, soma dos campos. Amplitude resultante, soma das amplitudes. Tá? Então, no momento da interferência, a hora que essas duas ondas se encontrarem, a amplitude resultante será a soma dessas duas amplitudes. E o terceiro momento? Qual que é o terceiro momento? O terceiro momento é aquele onde as ondas, depois de se interferirem, continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, a onda que estava aqui, estará aqui. Ó, vou fazer a velocidade dela indo para a esquerda. Tá? Então, essa onda veio, interferiu e está se propagando para cá. Essa onda veio, interferiu e está se propagando para a direita. Então, este é o fenômeno de interferência, quando as ondas têm a mesma fase, elas estão em concordância de fase. E a interferência só ocorre no momento em que uma está em cima da outra. Tá? Então, pensa essa caneta aqui, ó, preta como sendo uma onda. Espera aí. Preta como sendo uma onda, vermelha como sendo uma onda. Elas vão andando assim, ó. Aqui elas viram uma onda maior e depois elas continuam se propagar. Tá? Então, essa onda que estava indo para a direita, ela continua indo para a direita. Essa onda que estava indo para a esquerda, continua indo para a esquerda. Eu vou colocar para facilitar para você aqui, ó. Aqui era a onda 1, né? Aqui, ó, continua a onda 1. Aqui era a onda 2. Aqui continua a onda 2. Agora vamos para o segundo exemplo para a gente encerrar, fechar, e ia ser ótimo, né? Encerrar esse bloco, ó. Esse daqui é o segundo exemplo. Bom, escrevam aí, tá? Eu vou escrever aqui embaixo, ó. Isso daqui é interferência construtiva, o que a gente vai chamar de IC, tá? Então, isso daqui, ó, interferência construtiva. Construtiva. Agora vamos para a interferência destrutiva. Então, vamos imaginar aqui, ó, essa onda aqui é a onda 1 e ela está indo para a direita. Então, vamos lá, onda 1 vindo para cá, ó. Dá para ver o V ali? Dá. Aqui, ó, é a onda 2, tá? E ela está indo para a esquerda. Então, elas estão se propagando, tchutchururu, tchutchu, e aí elas vão se encontrar. Esse é o primeiro momento, então, ó. Primeiro momento, uma onda indo de encontro à outra. Aqui existe a interferência destrutiva. Percebam que as ondas estão em discordância de fase. Claro, aqui, ó, se elas tiverem a mesma amplitude e elas estão em discordância de fase, nós teremos um aniquilamento. As ondas vão se aniquilar, ou seja, a amplitude resultante vai ser 0. Então, quando a gente está falando de interferência destrutiva,
você vai ter a destrutiva total, onde há o aniquilamento, acaba a onda no momento da interferência, e a destrutiva parcial. O que vai fazer ter um tipo ou ter outro tipo? A amplitude das ondas. Se as amplitudes das ondas são iguais, sempre teremos interferência destrutiva. Total, né? Se as amplitudes das ondas são diferentes, nós teremos uma interferência destrutiva parcial. Vamos fazer a total aqui primeiro. Vamos aqui, ó. Essas duas estão se encontrando. Se eu disser que essa daqui tem uma amplitude A e eu disser que essa daqui também tem uma amplitude A, ó, duas amplitudes iguais. Como é que a gente vai fazer? Isso é um A, tá, gente? Por mais que pareça um gnomo sentado numa pedra, isso é um A, ó. Voltou. Agora ficou melhor. Então, quando essas duas ondas se encontram, o que a gente vai fazer? Calcular a amplitude resultante. E a amplitude resultante é o quê? A soma das duas amplitudes. Só que essa está para a parte que nós consideramos lá no começo como positiva. E essa vale, a gente considerou amplitude negativa. Então, esta amplitude aqui, ó, ela tem um sinal de menos. Quando você for calcular a amplitude resultante somando as duas amplitudes, você vai somar A mais menos A. Aí vai ficar A menos A. A menos A dá zero. Então, no momento da interferência, que é a segunda parte aqui, você terá uma amplitude zero, ó. Vai ficar assim a onda. Não vai ter nada. Por quê? Porque houve uma interferência destrutiva. E essa daqui, como as amplitudes são iguais em módulo, só muda o sinal pelo posicionamento, né, aqui a amplitude resultante vai ser zero. E depois as ondas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, isso daqui, ó, essa onda que estava com amplitude A indo para a esquerda, ela vai continuar com essa amplitude A indo para a esquerda. Tá? Ela vai passar, interferir e continuar se propagando. Então, ela vai com velocidade para lá. E a onda 1, que eu vou desenhar aqui, será que vai aparecer a onda 1 aqui? Eu vou desenhar aqui embaixo, tá, gente? Mas saibam que ali do lado, é só para caber aqui, então a onda 1 vai continuar se propagando para lá. Beleza? Então, o que a gente viu agora? Ó? Difração, poder da onda de contornar os obstáculos. Ressonância, né? Lembra que todo mundo tem uma frequência natural de vibração. Quando você emite uma onda nessa frequência natural de vibração, você faz com que essa vibração vá aumentando a sua amplitude cada vez mais. Tá? Interferência, um encontro de duas ondas, que pode ser construtiva, com um aumento da amplitude, e ela pode ser destrutiva. Então, coloca aí escrito, gente, que aqui é a interferência destrutiva. Destrutiva. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da nova Indaiá Frios. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na nova Indaiá Frios, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frios, distribuindo qualidade. Atenção, você que vai fazer o Enem no próximo domingo. Não faça o Enem no domingo sem antes participar da nossa aula de redação, que acontece nesse sábado, a partir das 2 horas da tarde, na Unimax, aqui em Indaiatuba. Uma aula fantástica que vai deixar você preparado para a prova de redação do Enem. Então não perca, sábado agora, a partir das 2 da tarde. Faça a sua inscrição
Um grande abraço e a gente se vê na sala de aula. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5.000 obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Ondas são movimentos, né? Movimentos periódicos, tá? Na verdade, você pode colocar que a onda é a perturbação em um meio, né? Sucessivas, uma perturbação só no meio gera um pulso. Sucessivas perturbações no meio vão gerar ondas, tá? E aí a figura que nós vamos mais aparecer, né? Mais estudar sobre onda, são essas figuras aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de uma onda transversal, ó. Ó, a direção de vibração, ó, para cima e para baixo, ó. A propagação para onde está indo, ó, para a direita, tá? Então imagina que a gente amarrou a corda, né, numa árvore e ficou chacoalhando a mão para cima e para baixo. Então a gente está vibrando, ó. A gente é o oscilador. Então você sobe e desce, sobe e desce. Você está criando ali ondas. E as ondas têm velocidade, né? Elas têm amplitude, elas têm frequência, elas têm período. E é isso que a gente vai ver agora. O que é cada uma dessas coisas, como identificar nesse desenho de onda e como usar isso para calcular a velocidade da onda. Tá? É muito importante, e a gente vai cair na equação de onda, quando a gente quer estudar e calcular a velocidade de uma onda. Então, como eu calculo a velocidade normal? Né? A velocidade média, assim, a velocidade de um movimento uniforme. A gente faz ΔS sobre ΔT. Não é? Então, ΔS lá é o espaço percorrido e ΔT é o tempo que demorou para percorrer esse espaço. Quando a gente estiver falando de onda, vai ser assim, ó. A velocidade da onda vai depender do quê? Vai depender do comprimento da onda e vai depender do período da onda. E a gente vai ver isso, o que é cada uma dessas coisas, tá? Comprimento, nós usaremos essa letra aí, que parece um V de ponta cabeça com topete, que é o lambda. Tá? Uma letra bastante usada aí na área da física, né? Tanto na matemática também, e nós utilizaremos isso para calcular comprimento de onda. Beleza? Então vamos entender aí, né, quais são os elementos da onda e o que a gente vai ter que estudar. Bom, período. Primeira coisa que a gente vai ver da onda, então, é o período. O que é o período de uma onda? Período é o tempo que demora para acontecer uma onda. Tá? Então, nós teremos aí diversos valores para períodos, dependendo do tipo de onda. Tá? O período ele tem uma relação com a frequência da onda. O que seria a frequência? Seria quantas vezes essa onda, né, aparece num determinado tempo. Então, isso seria aí a frequência da onda. Então, o período, vamos pensar, ocorreu uma onda. Quanto tempo demorou para isso acontecer? O tempo que demora para acontecer uma onda, nós chamaremos de período. Tá? Como é que a gente calcula o período? A gente só consegue calcular o período se nós linkarmos ele com a frequência. Tá? Ou se a gente tiver, por exemplo, um gráfico. Esse é o gráfico típico de onda. Ó. Tá? Então você tem aí, ó, a cada sobe e desce aqui uma oscilação. Tá? Uma onda, ela começa, por exemplo, ó, começa aqui e é a soma de uma crista. Então a parte mais alta da onda nós chamamos de crista. Tá? Então é a soma de uma crista e um vale. Tá? A parte mais baixa da onda nós vamos chamar de vale e a parte mais alta da onda a gente vai chamar de crista. Então, quando nós somamos uma crista a um vale, tá? Nós temos o quê? Nós temos uma onda. Então, o tempo que demorou para que isso ocorra, nós chamaremos de período. Tá bom? Então, ó, crista e vale. Nunca esquece disso. Ponto mais alto, crista, ponto mais baixo, vale. Tá? Frequência. O que é frequência? Frequência é o número de ondas que vão ocorrer naquele tempo observado.
Então eu estou olhando 1 minuto. Em 1 minuto ocorreram 100 ondas. Qual é a frequência? 100 ondas por minuto. Tá? Se eu estou olhando lá 2 segundos, ocorreram 10 ondas. Então são 10 ondas em 2 segundos. Qual é a frequência de ondas? São 5 ondas a cada 1 segundo. Então a frequência é o número de ondas em um determinado tempo. Período, tempo para ocorrer uma onda. Frequência, número de ondas em um determinado tempo. Ah, você pode estar pensando, quem que determina esse tempo? A situação, o problema, o exercício, não sei. Tá? A gente vai olhar ali e vai analisar. Nós podemos calcular a frequência de vários movimentos repetitivos, também chamados como movimentos periódicos. Né? Nós temos, qual é a frequência do ponteiro dos segundos de um relógio? Frequência seria o quê? O número de voltas que ele dá em um determinado tempo. Então, sei lá, você vê, ele deu uma volta em 60 segundos. Então, a frequência seria 1 sobre 60. Ah, o ponteiro das horas, ele dá uma volta em 12 horas. Então, a frequência é 1 sobre 12 voltas por hora. Então, frequência tem a ver com o número de repetições em um determinado tempo. Tá? Eu já falo das unidades de medida de tudo isso. Beleza? Aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma onda, né, que tem menor frequência, maior frequência e aqui menor amplitude. Bom, a gente falou de período, a gente falou de frequência. O que é amplitude? Amplitude é a altura da onda em relação a esse eixo de referência que nós temos aí. Esse eixo de referência, tá, é o eixo onde a gente diria que a vibração é 0. Então, tá acima do eixo tem uma amplitude, tá abaixo do eixo tem uma amplitude, tá? A amplitude é a mesma, ela só muda o sinal. Então, se tiver do meio para cima é uma amplitude positiva, se tiver do meio para baixo é uma amplitude negativa. Então, a amplitude é a altura em relação a esse eixo. E se você for trazer para o seu cotidiano, o que é amplitude de onda? Se a gente pensar numa onda sonora, ondas de maiores amplitudes são mais intensas, que é o que a gente chama de volume alto, né? O alto e baixo da onda, né, de uma onda, tem a ver com frequência. Quando nós dizemos que uma onda, né, quando um som é alto, quer dizer que ele tem uma frequência alta. Quando nós dizemos que um som é baixo, ele tem uma frequência baixa. Então, aquela história de aumenta o som e abaixa o som é meio errado fisicamente falando. Nós deveríamos falar que a intensidade tem que ser aumentada ou a intensidade tem que ser diminuída. Deixa o som mais forte ou deixa o som mais fraco. Tá? Então, a amplitude tem a ver com isso, com a força do som. Se a gente for pensar numa luz, né, uma luz de alta amplitude vai ser o quê? Ela vai ser bem intensa, né? E de baixa amplitude vai ser menos intensa. Então a amplitude tem a ver com isso daqui, ó, tá? Tem a ver com essa altura aqui, ó. Olha a amplitude dessa onda, olha a amplitude dessa onda e olha a amplitude dessa onda, né? Você percebe que essa onda tem menor amplitude em relação a essa e menor amplitude em relação a essa. Outra coisa que nós estamos olhando aí no desenho é o comprimento da onda. O que é o comprimento da onda? É o espaço que ela percorre num determinado tempo, é o tamanho dela. Tá? Lembra que eu falei que uma onda é composta, né, por uma crista e um vale? Então, basicamente, né, uma crista e um vale. Então, aqui, ó, nós temos um vale, né? E aqui eu tenho metade de uma crista mais metade de outra crista. Então, se eu somar metade dessa crista mais metade dessa, eu tenho uma crista inteira. E se eu somar essa crista inteira com este vale, eu tenho um comprimento de onda. Então, eu tenho um lambda. Existem 3 maneiras da gente descobrir o tamanho de uma onda, o comprimento dela. Ou a gente vê a distância entre 2 cristas consecutivas, nós teremos um comprimento de onda. Nós podemos também calcular esse comprimento de onda vendo a distância entre 2 vales consecutivos. A gente também calcula um comprimento de onda. E uma terceira maneira de calcular o comprimento de onda é vendo a distância entre 3 nós consecutivos. O que são os nós? Nós são esses pontos onde a onda cruza esse eixo de referência. Então, aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho um nó, aqui eu teria um nó. A distância entre 3 nós consecutivos
é exatamente a soma de um vale com uma crista. Então também é o tamanho de uma onda. A frequência é inversamente proporcional ao período. Então, nós dizemos que um, na verdade, é o inverso do outro, né? Ondas de maiores frequências têm menores períodos, ondas de menores períodos têm maiores frequências. Tá? É isso que a gente analisa. Então, é essa relação que a gente vai ver entre frequência e período. Por exemplo, se uma onda demora 10 segundos para acontecer, se o seu período é de 10 segundos, a sua frequência é de 1 sobre 10 oscilações por segundo, ou hertz. Né? Então, a frequência seria 0,1, 1 sobre 10. Se o período é 2, a frequência é meio. Tá? Então, essa relação inversa sempre vai existir. Maneiras de calcular. Então, eu vou desenhar aqui, ó, deixa eu ir um pouquinho mais para o lado aqui. Ó. Eu posso calcular o comprimento de onda, ó, medindo a distância daqui até aqui. Ó. Aqui, ó, eu tenho um lambda. Tá? Por quê? Lembra que precisa de um vale e uma crista? Ó, você tem meio vale aqui, você tem meio vale aqui, e você soma com essa crista aqui. Então, aqui a gente tem uma onda. Existe uma outra maneira também, ó. Quer ver? Opa, peraí. Não. Opa, cadê o meu? Aqui, tinta. Outra maneira de calcular aqui. Você pode pegar, aqui é um nó, aqui é outro nó, aqui é outro nó. Então, isso daqui, ó, chama nó, tá? A distância entre 3 nós consecutivos também te dá um comprimento de onda. Olha por quê, ó. Aqui, uma crista e um vale. Também te deu uma onda. E a gente também pode calcular do jeito que ele mostrou aqui pra gente, ó. Né? Ó, daqui, ó, de uma crista até outra crista. De uma crista até outra crista, o que a gente tem? Um vale, meia crista aqui, meia crista aqui, ó. Duas cristas, né? Uma crista e um vale. Então, são as diferentes maneiras de calcular o comprimento de onda. Beleza? Ó, olha a frequência dessa primeira onda e olha a frequência da onda de baixo. Perceba que no mesmo intervalo de tempo, a gente tem mais e menos onda. Então, a gente tem mais e menos frequência. Eu vou traçar uma linha aqui e aí a gente vai fazer essa análise. Ó. Vamos pegar desde este ponto aqui, tá? Esse ponto aqui é o mesmo ponto que esse aqui, tá? Mesmo ponto. Aí eu vou pegar aqui, ó. Aqui, e deixa eu colocar mais aqui, ó. Aqui foi o tempo que deu uma onda, não é? Então, só deixa eu... Cadê? Vem. Borracha. Então, vamos apagar aqui. Professor apanhando. Então, um ponto aqui. Um ponto aqui. Aí, ó, um ponto aqui deu uma onda, ó. Perceba, ó. Uma crista, um vale, aqui deu uma onda. Vamos pegar esse mesmo tanto aqui, ó, e descer, ó. Chegar aqui, mais ou menos, ó. Né? Vamos pensar que é mais ou menos no mesmo ponto aqui. Quantas ondas eu tenho embaixo? Ó, um vale, uma crista, uma onda. Um vale, uma crista, duas ondas. Um vale, uma crista, 3 ondas. Perceba que nesse mesmo intervalo de tempo, né, em cima eu tenho uma onda, embaixo eu tenho 3 ondas. Então a frequência é maior. Eu tenho mais ondas num determinado tempo do que eu tenho em cima. Então aí a gente consegue perceber o que é frequência. É o número de ondas num determinado tempo. Tá? Existe um jeito de calcular a frequência também, que é com essa fórmula. Ó. F é igual ao número de ondas, tá? Dividido pelo tempo que demorou para essas ondas ocorrerem. Esse é um jeito de calcular frequência também. Tá? Então, a frequência pode ser o inverso do período ou a frequência pode ser calculada pelo número de ondas num determinado tempo. Aí a gente vê a equação da frequência e período, essa relação que eu falei. Então, essa é a relação entre frequência e período. A frequência, a gente vai usar a unidade de medida de hertz, tá? E o período, a gente vai usar a unidade de medida de segundos. Hertz é a mesma coisa que rotação por segundo, tá?
Então, lembra, unidade de medida de frequência, Hertz. Por quê? Homenagem a Frank Hertz, tá? Físico, e desenvolveu vários experimentos com ondas. E o tempo vai ser segundo mesmo, porque o Sistema Internacional de Unidades de Medida, nós usamos segundo. Comprimento de onda, todo comprimento na física a gente usa a mesma unidade de medida. A gente vai usar aqui também, metros. Tá? Então, comprimento de onda em metros, a frequência em hertz e o período em segundos. Essas são as unidades. Amplitude. Amplitude é o que? A altura da onda. Metros também tem o caráter de comprimento. Então, aqui a gente já falou sobre a amplitude, né? Que é a distância da crista ou do vale até o nível de equilíbrio. Tá? Aqui fica mais bonitinho para vocês olharem. E aí a amplitude está relacionada à onda sonora, né, de uma maneira ligada ao volume. Nós já vimos isso também. Então, quanto maior a amplitude, maior a intensidade do som. Nós chamamos de som forte e som fraco. Se você toca algum instrumento musical em orquestra, por exemplo, você lê bastante partitura, né? E nas partituras vem sempre escrito qual é a força que você tem que tocar aquelas notas. Se você está ao piano, né, se você toca fraco a tecla, sai baixo o som de volume, que é o que a gente chama de volume. Se você toca forte a tecla, sai mais forte o som, sai o que a gente chama de mais alto. Então, essa dinâmica, né, da música, que dá o sentimento ali de você escutar e conseguir reproduzir aquela música, ela vem escrito forte e fraco, tem a ver com isso, tem a ver com a intensidade que você vai tocar e a intensidade que o som vai sair. Então, a frequência baixa, a gente vai ter som grave, e frequência alta, som agudo. Quando a gente está falando de som, então, né, o grave e o agudo tem a ver com alto e baixo. Quem tem a voz grave, né, reproduz sons baixos. Inclusive, se você for tocar num coral, né, a primeira coisa que vai acontecer é a classificação da sua voz. Ele vai ver se a sua voz é alto, soprano, contralto, tenor, baixo. Tem a ver com a frequência que a gente, né, emite aqui falando. E é muito louco, né? Porque a nossa voz, de verdade, a voz que nós emitimos ao mundo é aquela que você grava aquela mensagem do WhatsApp, né? É essa voz que a gente escuta. Que muita gente escuta a própria voz e fala: credo, mas que voz é essa? É a sua, queridão, né? É normal, tá? Aquela, não vou chorar, não faz isso não, Giovana. Mas essa é a nossa voz. A gente não escuta pelos nossos ouvidos, assim, do jeito tradicional. A gente escuta por ressonância dentro das nossas fossas nasais aqui. Então, o som vem por dentro, né? Ele sai da nossa garganta, vem por dentro e, né, mexe no nosso tímpano por aqui. Então, nós escutamos um som muito mais grave do que ele é de verdade, tá? A nossa voz é sempre mais aguda. Tá? E por isso que a gente assusta. Quando a gente vê a nossa voz gravada em algum lugar, a gente fala: ô louco, quem é que está falando? É você. Né? Eu também acho que minha voz é mais grave do que ela é realmente. E aí quando eu escuto, eu também não gosto. Faz parte. Tá? Vimos já os comprimentos de onda, né? E aí a gente vai cair na equação da onda. Tá? Se a gente for falar de onda eletromagnética, a gente vai falar muito dessa letrinha aqui, ó, tá? C. O que representa essa letrinha? Representa a velocidade da luz, tá? Então, C representa a velocidade da luz. Alguém lembra qual é a velocidade da luz? Lembrando qual? Imagina uma luz aqui, ó. 300.000 quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Então, percorrendo no vácuo, a onda eletromagnética, e aí toda onda eletromagnética tem a mesma velocidade, gente. Seja lá qual for a onda eletromagnética, ela tem a mesma velocidade, tá? Que seria a velocidade da luz. Então, lá no vácuo, a onda percorre 300.000 quilômetros em 1 segundo. Um pouquinho só mais rápida que o som, né? O som percorre 340 metros em 1 segundo, numa temperatura média de 20 graus, que é o que a gente imagina, tá? Então, é muito diferente, né? Por isso que a gente vê o raio antes, depois a gente escuta o trovão. Porque a luz se propaga mais rápido do que o som, né? Isso a gente aprende desde pequenininho. Então, ó, comprimento da onda sonora e da onda... comprimento de onda sonora ou da onda eletromagnética.
Tá? Lambda vai ser sempre comprimento. A velocidade da luz no vácuo, ó, é de 299.792,458 km por segundo. É óbvio que a gente não vai usar esse valor, né? A gente arredonda isso para aproximadamente 300 mil km por segundo ou 300 milhões de metros por segundo. Tá? Então, no ar, ó, a 20 graus, mais ou menos 343 metros por segundo. Frequência da onda a gente vai chamar de hertz. A gente escuta frequências de ondas mecânicas desde 20 Hz a 20 mil Hz. Então a gente viu todos os elementos da onda, crista, vale. E agora, lembra lá no começo que eu coloquei a velocidade da onda? A velocidade da onda era uma coisa muito importante para a gente ver. Tá? Como calcular a velocidade da onda? Porque daí a gente vai cair na equação de onda. Então, pensando em velocidade sendo distância sobre tempo, e a distância sendo o comprimento da onda e o tempo período, nós podemos calcular a velocidade fazendo lambda sobre t, tá? Só que nós vimos também que a frequência é inversamente proporcional ao período. Então, olha aqui, ó, tá? Lambda dividido por t é a mesma coisa que lambda vezes 1 sobre t. Matematicamente é a mesma coisa. Só que o que era 1 sobre t? Lembra? Ó? Nós vimos que 1 sobre t é a frequência. Então, a gente pode substituir, ó, esse 1 sobre t por f. E aí fica lambda f. V igual a lambda vezes f é a equação da onda. É isso que a gente vai trabalhar muitas e muitas vezes. V igual a lambda f. Tá? Velocidade, comprimento e frequência. E aí a gente consegue perceber que, né, vamos pensar numa onda eletromagnética, onde a velocidade é constante, tá? Se a velocidade for constante, né, ou vai ficar lambda igual a f, quer dizer que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, tá? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Então, ondas de frequências baixas, né, de pequenas frequências, têm um grande comprimento de onda. E ondas de frequências altas têm um curto comprimento de onda. E aonde vai entrar essa ideia de comprimento de onda? Quando a gente estudar fenômenos ondulatórios, difração, poder da onda de contornar obstáculos, né? E aí quando a onda é grandona, ela consegue contornar obstáculos. A gente vai ver isso. E aí ocorre a difração. Você já parou para pensar que quando passa um carro com um som muito alto, o que você escuta da música? O grave ou o agudo? Né? Passa o carro, o que você escuta? Você escuta o tss, 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 tss. Você não escuta. Você escuta o bum, bum, bum. Por quê? Porque aquela onda é uma onda grave. É uma onda grave, uma onda de baixa frequência. Ela tem baixa frequência e um enorme comprimento de onda. Então ela consegue sofrer difração e sai do carro. Você passa do lado de uma boate, você escuta o grave, porque o grave está conseguindo se difratar. E o agudo? O agudo não. O agudo, por ter uma frequência muito alta, tem um comprimento de onda pequeno, ele não sofre tanta difração. Então é por isso que quando passa o carro tocando, você escuta o grave e não escuta o agudo da música. E quanto maior for a altura do som, pior, né? Porque daí o grave vai ficar mais forte, você vai ter mais difração, ele vai sobressair sobre tudo. Tá?